Salve, gente, de boa? A pergunta no título com certeza te deixou curioso, senão você não estaria aqui agora. Porém, esse vídeo é muito mais que uma reflexão, são sobre números. Basicamente, eu tive a ideia desse vídeo dormindo, pesquisando, eu achei um site incrível que me cedeu a resposta dessa pergunta em números exatos. Mas não só isso, por ser um site bem completo, ainda temos vários outros dados estatísticos. Por exemplo, população mundial, suicídios, nascimentos, crescimento populacional, tudo isso em tempo real sendo atualizado. Além disso, temos vários outros dados bem curiosos, dados bem besta às vezes, mas que são interessantes você ficar acompanhando o seu crescimento. E eu escolhi essa pergunta que tá no título por muitas vezes ser algo bem curioso e por muitas vezes eu não ter noção do quão grave é esse número que eu descobri. Se você não estiver interessado em saber como o site funciona, que vai ser a próxima coisa que eu vou falar nesse vídeo, eu recomendo que você pule pro capítulo onde eu vou começar a falar de números ou pule pra minutagem que vai estar aí na tela nesse exato momento. Basicamente, o site se chama WorldMag. É administrado por uma equipe internacional de desenvolvedores, pesquisadores e voluntários, com o objetivo de tornar as estatísticas mundiais disponíveis em um formato instigante. É publicado por uma pequena empresa independente de mídia digital, com sede nos Estados Unidos. Eles não têm afiliação política governamental. Além disso, não temos investidores, doadores, doações ou patrocinadores de qualquer tipo. Somos totalmente independentes e autofinanciados por meio de publicidade programática automatizada vendida em tempo real em várias trocas de anúncios. WorldMag foi eleito um dos melhores sites de referência gratuita pela American Library Association, maior e mais antiga associação de bibliotecas do mundo. WorldMag é um provedor de estatísticas também do Covid-19 para muitas pessoas atenciosas em todo o mundo. Nossos dados também são confiáveis e usados pelo governo do Reino Unido, governo da Tailândia, governo do Paquistão, governo do Sri Lanka, governo do Vietnã, Financial Times, The New York Times, Business Insider, BBC e muitos outros. Nos últimos 15 anos, nossas estatísticas foram solicitadas e fornecidas a Oxford Press, Wiley, Pearson, CERN, World Wide Web Consortium, The Atlantic, BBC, Milton J. Rubinstein Museum of Science and Technology, Museu da Ciência da Virgínia, Morgan Stanley, IBM, Hewlett Packard, Dell, Kaspersky, Google Translate, Amazon Alexa, a Conferência das Nações sobre Desenvolvimento Sustentável e o Concerto do U2 e muitos outros que buscaram dados desse site. WorldMag é citado como fonte em mais de 10 mil livros publicados e em mais de 6 mil artigos de periódicos profissionais. Só que a gente dá pra ter certeza de que é um site extremamente confiável e autoritário em todos os seus dados. E como funciona esse site para os dados de Covid-19? Eles coletam dados de relatórios oficiais, diretamente dos canais de comunicação do governo ou indiretamente, por meio de fontes da mídia local, quando considerados confiáveis. Fornecemos a fonte de cada atualização de dados na seção Últimas Atualizações. As atualizações oportunas são possíveis graças à participação de usuários em todo o mundo e à dedicação de uma equipe de analistas e pesquisadores que validam dados de uma lista cada vez maior de mais de 5.000 fontes. Mais informações para os contadores ao vivo na página inicial. Elaboramos uma estatística em tempo real por meio de nosso algoritmo proprietário que processa os dados e projeções mais recentes, fornecidos pelas organizações e escritórios de estatística mais conceituados do mundo. Por que eles usam os contadores ao vivo, que é algo bem curioso desse site? Então, segundo eles, ao usar números estatísticos para descrever a mudança numérica ao longo do tempo, deixamos de fornecer uma noção da relação entre a magnitude da mudança e o fluxo do tempo, que é como experimentamos a mudança na vida real. O que os números estatísticos falham em fornecer é a percepção da frequência e do tempo dos eventos. O ritmo, uma parte essencial da natureza e uma ferramenta para compreender os fenômenos físicos que nos rodeiam. Somente empregando contadores ao vivo somos capazes de transmitir esses elementos e realmente compreender a magnitude da mudança quantitativa ao longo do tempo. Eles usam isso para conseguir passar para as pessoas que estão nesse site mais realidade nos números, não algo muito superficial. Se você quiser mais informações, é só entrar nesse site que é o WorldMag e ir na seção sobre, onde eles dão muito mais informações
sobre o site em si. Então, vamos ao que interessa agora, que são os números coletados. Antes de eu falar os números, eu vou explicar como eu coletei eles. Eu peguei uma hora inicial, que foi às 8h24 do dia 6 de dezembro de 2021, e tirei um print 10 minutos depois, um print 1 hora depois e um print 1 dia depois, pra gente poder ter os dados em 10 minutos, em 1 hora e em 24 horas, e poder fazer um levantamento mais exato aqui pra vocês. Então agora eu vou falar os dados iniciais que eu coletei, e depois eu vou falando as médias, depois de 10 minutos quantos já estavam e coisas assim. Eu vou falar os números exatos, os números sem falar o número inteiro, porque senão vai demorar muito pra mim falar todos. Então os números exatos vão estar aparecendo aí na tela pra vocês terem uma noção exata disso. Porém, quando eu comecei a gravar, mortes por ano já eram 54 milhões. Mortes hoje 56 mil aproximadamente. 10 minutos depois, os números já haviam mudado para 54 milhões de mortes ainda, porém mudando a segunda casa lá, decimal, e mortes hoje já tinha passado dos 57 mil. Eu apurei que em 10 minutos houve 1.109 mortos. 10 minutos morreram 1.109 pessoas. Bem grave esse número. Depois de 1 hora eu coletei mais dados. O número de mortes no ano ainda continuava 54 milhões, só que ainda assim mudou as outras casas após 1 milhão. E mortes no dia era 63 mil já. Em 1 hora houveram 6.686 pessoas mortas. E depois de um dia, os dados coletados foram que houveram 54 milhões de mortos ainda. E eu não vou falar as mortes diárias porque o dia reiniciou em 24 horas, matando a minha pergunta. Houveram 161.670 mortos em 24 horas no mundo inteiro. É óbvio que esse número não representa uma quantidade exata, ele representa o número de um período que eu peguei. Além disso, esse período pode ser influenciado por várias coisas. Por exemplo, se eu pego no pico da Covid, esse número vai ser bem maior, por exemplo, e coisas assim. Mas para não ficar só nisso, eu peguei alguns dados mais assim, banais, pra gente poder fazer uma brincadeira e comparar também. Eu escolhi 3 dados, que foram celulares vendidos hoje, dinheiro gasto em videogames hoje e usuários de internet no mundo inteiro hoje. Então, os dados iniciais eram 2 milhões de celulares vendidos, 106 milhões de reais gastos em videogames e mais de 5 bilhões de usuários de internet. Em 10 minutos eu apurei que houveram 47.098 celulares vendidos, 2 milhões e 73 mil reais gastos em videogames e 7.243 novos usuários de internet. Então em 1 hora temos que 286.399 celulares foram vendidos, 12.608.000 reais gastos em videogames e 44.111 novos usuários de internet. E após um dia, dados como dos celulares e do dinheiro gasto em videogame, ambos foram resetados, portanto não dá pra me saber exatamente. Porém, os dados que eu posso falar exatamente é o do novo usuário de internet, que após 24 horas foram mais de 1 milhão novos usuários de internet. Então, eu calculei as médias por minuto pra gente ter uma noção um pouquinho mais exata. Então, segundo os meus cálculos, a cada minuto 111 pessoas morrem, 4.741 celulares são vendidos, 208 mil reais são gastos em videogames e mais de 729 pessoas têm acesso à internet. Então é isso, esses foram os dados coletados. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham achado interessante, porque foi muito legal pesquisar e fazer esse vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se tu não virou membro, vira aí por favor, que me ajuda demais. Então é isso, falou!